Alô, beleza, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós estamos com mais um episódio de RPG para vocês. E hoje iremos falar sobre o cenário de Forgotten Realms. Uma coisa importante desse cenário é que ele é gigantesco. O livro aqui tem 346 páginas, então ambientar vocês dentro de um sistema de D&D é algo que é um pouco mais complicado pela sua variedade, pela complexidade, pelas regras e tudo mais. Porém, ambientar vocês dentro de um cenário pode ser relativamente simples, mas pela quantidade de tipos de cenário que nós temos aqui, pela diversidade de localidades que nós temos aqui, algo também que acontece no Tormenta pelo seu estilo de jogo, diferentemente como, por exemplo, Deadlands, que ele é mais ambientado numa localidade, porém existem diversos pequenos outros lugares, porém seria um Velho Oeste. Ou no caso de Nihilo, por exemplo, que é ambientado dependendo da localidade que você quer que seja, por ser um RPG mais de fantasia moderna. Então, no caso aqui de Dungeons & Dragons in Forgotten Realms, é bem mais complexo. Então, pela quantidade de coisas, não tem como eu fazer realmente. Se eu quisesse fazer um vídeo colocando todas as localidades, seria um vídeo de 6, 10, 12 horas, pela quantidade de localidades que nós temos aqui. Por isso, eu vou seguir meio que numa ordem alfabética onde o livro mesmo já traz. Considerando então que vocês gostem de Forgotten Realms e queiram que eu traga mais minhas inspirações e as minhas percepções sobre as localidades e conversar um pouco com vocês sobre essas localidades, é só eu ver e no decorrer eu coloco como uma sequência de episódios, faça aí algo como eu estou fazendo com o League of Legends, algo sequencial, utilizando como um padrão mais específico até abordar todos os reinos, todas as localidades. Beleza? Então, considerando nada nos nossos pormenores, vamos então aqui para a geografia de Forgotten Realms. O que é interessante é que se a gente for seguindo aqui o próprio livro, ele fala que tem aqui o mapa político, algo que a gente pode ir abordando com mais calma, com mais qualidade, dependendo do tipo. E hoje nós iremos falar sobre essa região aqui, seguindo aqui a nossa ordem alfabética, começando com Anauroch. Anauroch, provavelmente. Pode ser chamado de Anarosh, mas eu acredito que esse CH tenha mais como Anauroch. E o que é interessante? Como nós estamos falando de um cenário inteiro em alta fantasia, esse livro ele contempla biomas, climas, regiões, todos os tipos de estrutura social, PECs, política, economia, cultura, sociedade, além da cosmopolítica, além de fazer alguns ecótonos, né? Ecótonos que dentro da biologia é a junção de dois ambientes, a mistura entre dois ambientes. Então seria meio que uma conurbação dentro de uma urbanização, ecótono dentro da área da biológicas. Então você percebe que existe essa migração e essa unificação, essa globalização de conceitos. Então se você for começar, a gente já pega aqui toda essa estrutura. E o que é interessante é que, da mesma forma que em Tormenta 20 tem o seu local específico, meio que o nome do continente, aqui nós já temos, começando aqui bem interessante, né? Explorando Faerûn. E fala que ele tem diversos reinos, diversas cidades, toneladas de ruínas e locais para você ir conhecendo, e ele sugere que você veja o mapa na página 101, onde tem toda essa divisão política. O que é interessante é que mapas, eles representam muitas coisas. O mapa ele pode ser um mapa político, pode ser um mapa geológico, ele pode ser um mapa geográfico, ele pode ser um mapa de altitude, pode ser um mapa mineralógico, ele pode ser um mapa religioso, ele pode ser qualquer representação que você queira colocar no mapa é algo bem específico. Então, por exemplo, aqui ele está separando, como foi mostrado, um mapa político, ou seja, é uma separação por estados e países, ou seja, realmente separação política. Aqui nós temos Aum, aqui nós temos Tehir, nós temos aqui as terras centrais mais numa região um pouco mais leste, mais oeste. Então aqui depende muito do quesito localidade no quesito político, beleza? Eu posso muito bem fazer um mapa, por exemplo, etiológico, por exemplo, não etiológico, mas sim um mapa mais, vamos chamar de racial, talvez. Então, ao invés de ter essa separação, seria
onde nós encontramos elfos, onde nós encontramos orcs, onde nós encontramos... Então muda bastante. Ah, o mapa religioso, mesma coisa. Onde tem religião tal, religião Y, religião Z. Aqui pode colocar de mineração, ou seja, onde a gente pode encontrar a grande maioria de minérios de carvão, de ouro, prata, bronze. Então você pode encontrar e a separação depende dessa forma. Por que eu quero dizer isso? Porque muitas vezes quando a gente fala sobre a produção de mapas, normalmente o que a galera pensa? É aquele mapa geográfico, onde mostra as localidades onde tem planície, lago, rio, tudo mais, e marca as cidades. Simplesmente. Isso é uma separação muito comum, muito normal e normalmente não é muito utilizado com objetivo RPGístico. Muitas vezes não é utilizado nem mesmo com a modalidade de escrita, por exemplo. Às vezes, dependendo do tipo de narração, se você quer fazer algo mais histórico, ou a temática tem a ver com guerra, expansão, geografia, aí beleza. Por quê? É muito claro você perceber aqui, como por exemplo, que nós temos a Floresta Alta, nós temos a Fronteira Selvagem, nós temos aqui a própria Narok, que a gente vai falar um pouco hoje, a Verasca, e existe essa separação. Então se tem alguma coisa política na Floresta Alta e alguma coisa na Fronteira Selvagem, dependendo do tipo de coisa, pode acontecer algo nessas divisórias aqui que façam diferenças dentro da plot, da problemática, do desenvolvimento. E se você tem uma noção de qual é a estrutura política do seu mapa, você consegue entender quais são possíveis problemáticas, porque guerras e conflitos, algo que a gente colocou lá na parte do World Building 30 dias, o quesito conflito entre duas localidades é algo interessante. Se é paz, se é guerra, se é uma paz estável, pode ser uma paz complicada, pode ser uma iminência, pode ser um pós-guerra. Todos esses fatores dentro de um conflito muda a dinâmica de uma sociedade, a dinâmica de uma cidade, de uma região, de um reinado, às vezes de um país inteiro, dependendo da amplitude desses conflitos. Então é interessante você, de uma maneira que já construiu o seu mapa, não custa nada jogar mais um layer em cima. Se você está jogando no Photoshop, mais um layer em cima. Se você está fazendo no papelzão, colocar uma folha de papel manteiga e coloca o contorno e não circula, mas faz a separação política, que seria o formato dos países propriamente ditos, porque assim você pode querer futuramente fazer, por exemplo, na sua campanha de RPG, o momento de um embate entre duas fronteiras, e você já tem mais ou menos qual seria uma possível geografia. Se você por acaso quer colocar dentro da sua história um embate importante, ou uma invasão, ou alguma coisa que dependa da geografia, mas localidade política, com isso você consegue ter essas possibilidades. Claro, a gente fala assim, mas o world building tem que pensar tudo isso na hora de construir meu cenário, construir o meu universo. Não necessariamente, mas todos os elementos que você vai colocando, seja com uma certa importância ou uma importância muito maior, dão possibilidade de você querer construir coisas diferentes. Ainda mais colocando aqui, por exemplo, Forgotten Realms, que é um cenário de RPG onde a dinâmica do mestre com a história, com os jogadores e toda essa interpretação é importante, faz sentido ter essas informações. Principalmente para você, mestre, que gosta de improvisar, ter possíveis ferramentas da sua mão apenas para ser retirada é interessante. E se você, mestre, que gosta mais de se preparar, tendo tudo isso em mãos, você consegue ter algo como, por exemplo, possíveis rolagens de investigação, de história, de diplomacia. Tudo isso você vai ter alguns elementos já pré-montados para caso um jogador queira te pegar no sopetão, falando, não, mas eu quero saber um pouco mais da história desse conflito. Pelo fato de você já ter meio que preparado e ter essa estrutura política já bem feita, você já consegue fazer dessa forma. Ah, mas o que isso tem a ver com Forgotten Realms? Tem tudo a ver com Forgotten Realms, porque quando você pega toda a narrativa que ele traz aqui na geografia, você percebe que existe essa relação. E o que é legal é que quando fala explorar Faerun, né, Faerun, ele traz tudo isso. Tanto que antes de adentrar mesmo na cidade, ele já começa aqui, né, as terras centrais. É muito importante que as terras centrais, as cidades-estado, já começa a falar um pouco mais sobre a estrutura política. Porque se são cidades-estados, isso mostra uma certa independência.
pelo fato de ser cidade-estado. Porém, por ser cidade-estado, já traz um outro fator de qual é a estrutura política como um todo. Então é interessante que ele traz toda essa complexidade. E por que é interessante tudo isso? Porque se você traz um cenário com muita informação, o mestre mais, vamos dizer assim, preocupado, mais iniciante, mais nervoso, mais ansioso, pode se perguntar: meu Deus, eu vou ter que ler tudo isso para poder mestrar a minha campanha? Sim e não. Sim, caso você queira se ambientar totalmente e ter todo o controle total, mas você pode ter aqueles ganchos e aquelas informações já pré-montadas para você conseguir ter a sua campanha um pouco mais malevolente. Se eu sei que dentro das terras centrais, né, o Heartlands, nós temos umas cidades-estado, eu já consigo imaginar algumas possíveis políticas, economias que podem acontecer dentro desse cenário. E o legal é que ele já coloca dentro aqui e fala, ó, se você é um mestre, nós introduzimos vocês diversas ideias. Então ele coloca que dentro desse cenário, e é algo que é muito legal dentro dessa proposta desse livro, é que pelo fato que quando você entra em cada região, ele já separa bonitinho a capital, a população, o tipo de governo, as religiões, meio que a relação de importação e exportação e o alinhamento. Então você consegue ter uma mínima noção de como que é mais ou menos a dinâmica dessa região, a dinâmica dessa cidade, e a partir disso você pode criar em cima. E obviamente, como ele te dá várias informações que não são relevantes, não são primordiais, mas podem dar um gostinho interessante para a campanha que você quer fazer, isso é bem legal. Então se por acaso você, aqui que está me vendo agora, quer construir o seu cenário de RPG, se você for seguir mais para o lado desse alta fantasia, eu sugiro demais vocês darem essa chupinhada desses conceitos e essa formatação como acontece aqui em Forgotten Realms, onde ele tem essa proposta de trazer cenários diferentes. Porque uma coisa é você introduzir raças, você introduzir profissões, perícias, magias, porque isso vai interferir diretamente na gameplay, diretamente no game design, diretamente na jogabilidade. No caso aqui de construir um cenário, você vai estar envolvendo diretamente na criação criativa de ambientação e problemáticas. O sistema serve para você resolver problemáticas e trabalhar problemáticas. Os cenários têm como objetivo criar as problemáticas. Então você pega o cenário para criar e pega o sistema para resolver e também manipular e controlar essas problemáticas. Então, utilizando desse princípio básico que nós temos aqui, a capital, população, o governo, região, importações e exportações e o alinhamento, com isso você já consegue ter uma noção. Tanto que já começa aqui, olha que legal. A capital é Shade, população já inclui aqui, tanto que não inclui na cidade, tem 75 humanos, Astab 17, Gnoll 5, já mostra que é uma grande maioria é de humanos, porém nós temos aí pelo menos um quarto de não humanos. Um quarto de não humanos é um valor expressivo. Se for ver vou parar para ver aqui, a cada 4 pessoas, uma não é humana. Então é uma grande quantidade. Obviamente, depende muito de como você quer manipular a questão populacional das regiões. Assim, por exemplo, pegando uma região geral, é um quarto. Beleza. Mas eu não encontro nenhum Gnoll aqui. Então quer dizer que essa região tem uma grande concentração de Gnoll, o suficiente para, num quesito geral, ser 1 a cada 4, né? Mais ou menos. Então eu tenho aqui o governo de magocracia na cidade de Shade e tribal em Badline. Então é interessante porque magocracia, se a gente for pegar assim de uma maneira direta como nome, né? Pegando mago como magocracia como forma de governo, então mostra essa relação direta e ele é tribal nessa região de Badline. O que é interessante então a gente imaginar? Que nós temos uma região onde tem magos como a forma principal de governo, né? A magia ela é o ponto pivotal que comanda toda a parte política, mas nós temos tribos. Apesar de tribos normalmente ser taxado como algo selvagem, você pode ter diversas coisas interessantes que saem um pouco do estereótipo tribo. Porém, se você imaginar
Isso, né, hipoteticamente, porque eu não cheguei a ler tudo, porque eu queria trazer as primeiras impressões aqui para vocês. Mas se nós já temos algo como uma cidade principal e as suas fronteiras serem tribais, pegando principalmente essa questão do mapa, onde talvez essa região mais central, próximos até aqui próximo do rio, seja dos 77% humanos, e tudo que foge, tudo que sai desse caminho principal é gnolls e a outra raça que eu me perdi agora, que é as Abi. Qual é a dificuldade para que esses humanos saiam? Ou outros humanos entrem, se acontece um cerco tribal em volta dessa região? Não sei, não estou considerando que sim, não estou considerando que não. Mas é legal que simplesmente você, com esse chartzinho, capital, população, governo, religião, importação, exportação e alinhamento, você já consegue imaginar bastante coisa, tanto que, como eu falei no governo, na cidade de Shade nós temos a democracia e é tribal em toda a Badline. E o que é interessante, religião, nós temos Bechaba, Elá, Gozá, Nasrá, cidade dos espíritos, nós temos Char. Então, assim, não vi o quesito dos deuses, algo que eu quero trazer para vocês, se vocês gostarem de Forgotten Realms. Então nós temos aí diversos deuses, com diversos tipos de alinhamentos. Nós temos alinhamento de NF, CF, CG, né, que seria a questão dos caóticos, os neutros e tudo mais e tal. Então, considerando isso, nós temos Chaotic Good, nós temos Caótico Lawful e nós temos Neutral Lawful. Então, já é um pouco, já tem aí uma certa dificuldade aí dos diferentes coisas, porque nós temos tanto caóticos, nós temos neutros, nós temos goods. Então, assim, a gente tem diversos tipos de pessoas aí envolvidos e com isso causa algum certo problema. E a gente não sabe necessariamente, eu não fui atrás ainda para ver todos os pontos, para saber, mas beleza, o Chaotic Good, ele é tribal? Ele é dos humanos? É dos Gnoll? É do Wasabi? Como que é? Qual que é? Ou é algo meio que por cima, algo tipo dando uma generalizada nas quesitos? Então, é interessante porque você traz essas informações e tem importação livestock, wood goods e exportação sal e especiarias. Então, o que acontece? Apesar de ser um lugar que exporta tempero, sal, especiarias e importa coisas feitas de madeira, vamos chamar dessa forma, né? Então, com isso você já tem uma ideia de possíveis problemáticas, porque especiarias normalmente são coisas muito importantes. Muitos navegantes, durante várias épocas das grandes navegações principalmente, né, o Brasil foi descoberto por causa da necessidade de uma nova rota para chegar até as Índias. Então, as especiarias eram algo muito importante. Então, considerando uma premissa aqui dentro de um mundo fantástico, baseado no mundo medievo, provavelmente, especiarias é algo importante. Então, o quão problemático deve ser a exportação desses produtos? Então, é muito legal isso. E o que é interessante, que isso me deixou muito mais animado, é que se você já desce aqui embaixo, você já vê aqui, ó, vida e sociedade. Isso é um dos pontos mais difíceis na hora de uma ambientação. Por quê? Quando você pega um mestre iniciante, um world builder iniciante, sociedade, cotidianismo, é uma das coisas que mais são deixados de lado. Nós criamos a monarquia, nós criamos os rituais, nós criamos as magias, as criaturas, a política, a economia, tudo, criamos os preconceitos, as raças, mas como tudo isso se junta numa coisa só? Como tudo isso se mescla dentro de uma unidade? E isso é vida e sociedade. Porque se eu tenho uma política X, uma economia X, como as pessoas vivem a partir desse modelo, dessa vontade? Vida e sociedade.
Como as pessoas sobrevivem numa economia considerando uma política, considerando uma magia, a presença de uma raça tal, um preconceito ali, um não sei o que, criaturas assado, um ambiente mais sei lá o que. Vida e sociedade. Então ele se deu ao trabalho de colocar aqui, ó, na Badline, na Bedine, na verdade, né? Na Bedine, os humanos nômades sobrevivem a partir das caravanas. Então, olha que legal. Já mostra um estilo de vida e simplesmente na primeira linha já traz algo importante. Porque muitas vezes é fácil você falar, então vocês chegam na região, né, de Anarok, aí, né, Anorak, pelo que tá dizendo aqui. E eu gostei daqui também, pegando aqui, ó, porque aqui ele fala como que deveria ser na grafia humana, nós leitores, como deveria ler, né? Anauroshi, como se deveria ler? Né? Anorak. Então é Anorak. Então, no caso aqui, como seria o Anaroshi, né? Se fala aqui Anorak. É interessante você colocar entre parênteses, tanto que a galera que assim, eu quero escrever uma conlang, como que eu faço? Muitas vezes começa assim, tá, gente? Até vou mostrar aqui pra vocês, que eu tenho aqui um livrinho meio que é o meu livro de cabeceira quando a gente fala de construção de línguas, que é esse livreto aqui, ó. E ele explica muitas vezes que uma coisa importante, antes de você ir para a grafia mesmo, você entender as sílabas, entender os sons. Não as sílabas necessariamente, porque pode ser uma colang alfabética, pode ser uma colang de imagem, pode ser tipo, diversos tipos de estruturas alfabéticas. Então, dependendo do tipo, você tem que ser interessante. Então, mas o fonema de cada símbolo, de cada grifo, é importante. E no caso aqui, ele já colocou primeiro como se escreveria a cidade em letras humanas, porém deixa do lado a forma como deveria pronunciar. Então é bem legal, tipo Anorak. Então, Anorak, porque poderia ser Anarosh, né? Ou aqui. Mas o caso aqui é o AK, de ACH. Eu sei que eu estou desenvolvendo bastante, mas é muito legal porque a parte de fonética, a parte de linguagem, muitas vezes se torna um quesito tão secundário. Nós temos trolhos de raças, nós temos trolhos de etnias, nós temos trolhos de criaturas. A galera gasta anos construindo uma porrada de cenário, mas na hora de interpretar a raça específica que ele criou, fala que nem carioca, fala que nem paulista. Por quê? Porque é simplesmente o mestre falando. Indiferentemente do sotaque, é o mestre falando. Então, quando você já se dá o trabalho de construir linguagem é a forma de comunicação move a vida. Então, se dê ao trabalho, não estou falando para você construir uma conlang inteira com todos os 15 passos que tem nesse livretinho aqui, não precisa fazer isso. Mas, pelo menos, ter a vontade de, pelo menos, estipular os fonemas, ou minimamente falar, olha, a forma como ele se comunica é mais ou menos numa pegada mais italiana, onde tem puxado algumas coisas mais estereotipadas. Beleza, você já consegue ter uma ideia de mais ou menos uma ambientaçãozinha básica. É interessante. Mas como eu vou fazer isso num livro? Você pode colocar um asterisco e colocar lá na nota de rodapé que essas pessoas têm mais ou menos um sotaque que se aproxima a algo próximo de um polonês. Mesmo que as pessoas não saibam o que é um polonês, ela pode, por exemplo, jogar no Google um vídeo de polonês e escutar e falar assim, é mais ou menos assim. Ou simplesmente colocar palavras em polonês se você quiser ambientar mais fortemente. Estou lendo um livro agora onde tem, dentro do português, que seria meio que todo mundo fala inglês, mas como a gente está lendo tá em português, mas tem alguns momentos que um francês solta a palavra em francês, tem momentos que um polonês solta em polonês, que um alemão solta em alemão, às vezes o autor mescla o fonema de um de outro, como se realmente um alemão estivesse tentando falar o inglês, então fica naquele alguma coisa, o mesmo que o francês. Então, brincar com linguagem é muito legal. Então, simplesmente com um único
parênteses que foi colocado do lado do nome pra gente saber como pronuncia faz uma diferença tão gigante. E cara, vale a pena e isso traz muita ambientação. E o que é legal é que começando pelo esse, né, agora já vou subindo um pouco para cá e depois a gente volta para vida e sociedade, o que é interessante aqui é que mostra, nós temos aqui o Westlands, que mostra do norte, pega do norte, do leste, pega um pouco do metade do oeste, então ele explica mais ou menos uma questão de localidade, fala um pouco alguns quilômetros daqui, alguns quilômetros ali, se desenvolveu assim, desenvolveu assado e tudo mais. Então, no começo, para você, por exemplo, dizer de uma maneira geral, ok, você dizer, porque isso aqui não é algo que você vai encontrar num livro. Mas você está num livro, como assim? O que eu digo, esse tipo de descrição não é muito saudável você colocar isso num livro escrito. Ou seja, vou adentrar no mundo de Forgotten Realms e eu vou ler um livro sobre isso. Não vou ver uma campanha, não vou jogar um livro-jogo, não vou ver uma série, eu vou ler um conto, uma história, um romance, uma novela, uma saga, uma epopeia dentro de Forgotten Realms e eu vou ambientar a história começando por Anarok. Perfeito. Como eu vou ambientar isso? Colocando nas terras ao norte e ao oeste, pegando mais metade não sei o que das terras secas, onde não sei o que... Não é um filme onde começa e vem uma voz do fantástico Cid Moreira. Durante muito tempo nas terras do norte, não sei o que, bababá, bababá, bababá. Qual que é a necessidade disso? Porque você vai começar a criar um paragrafão de ambientação e vai ficar muito ruim. Mas existem formas diferentes de você conseguir dar aquela diluída. Como, por exemplo, começar essa coisa mesmo. Há muito tempo, onde não sei o que, não sei o que, não sei o que. E começa. Pá, 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 pá. E no meio dessa discussão, chega uma voz dizendo: pô, cala a boca, já sabemos essa parte, pula pra melhor. É como se tivesse realmente um contador de história, onde está contando essa ambientação, dentro de um livro ruim, e alguém corta dizendo: ô, cala a boca, vai logo pro momento de não sei o quê. Aí começa a história. Nossa, mas você vomitou um infodump, sim? Mas como você quis trazer uma ambientação diferente, quis trazer uma proposta diferente, você pode fazer essa brincadeira. Então existem diversas formas de você diluir e brincar. Seja o mestre das palavras, seja o mestre dos gatilhos mentais, entre no cérebro dos jogadores, dos leitores, e com isso você vai conseguir puxar. Porque você pode brincar com isso e isso é muito legal. O infodump é ruim? É ruim se o leitor pegar. Se o leitor não pegar, que é o que a gente brinca no teatro. Só é erro se a plateia perceber que é erro. Se não perceber, para ele fazer a parte do roteiro. Então, você pode brincar com isso, mas essa descriçãozinha macarrônica que acontece dizendo: tem planícies assim, tem florestas assado. Então, não precisa. Dentro de uma ambientação de um livro como esse, show, é interessante porque dali você vai entrar para especificidades. Porque você pode simplesmente narrar dentro de Anarok com essa descrição. Tem o rio aqui, tem temperatura assada, é destruída por não sei o que, os vizinhos não sei o que. Dá uma visão parecida aqui, o suficiente para, tipo, agora, beleza, pessoal, rola a iniciativa e bora começar. Tranquilo. Mas se você quiser ser aquele momento que você puxa o seu jogador para aquela ambientação mais gostosinha, vida e sociedade. Porque já falando aqui, ó, que os nômades são divididos em 200 tribos pequenas, onde tem não sei o que, papai, onde tem um sheik. Pô, um sheik? Mas não era cidades-estado? Então quer dizer que dentro das tribos é considerado sheik. Mas sheik não é um líder que se encontra bastante forte no Oriente Médio? Então será que essas tribos nômades são algo parecido com o que acontecia lá na época bíblica de Abraão, ou até mesmo naquele período histórico mais do começo da Mesopotâmia, naquele período? Então você consegue ter umas noções simplesmente com o nome. Porque se tem um sheik dentro das tribos, então quer dizer que essa proposta, pelo menos da parte tribal da região de Anarok, é uma região bem parecida com o que acontece na Mesopotâmia antiga, no Egito antigo, principalmente nessas evoluções, principalmente no nomadismo.
Simplesmente você traz isso mas isso não seria uma descrição? Não, isso é vida e sociedade. Porque dentro de uma mesma frase, de uma pequena estrutura, você já consegue ter, puxa, daqui para cá, onde o político, o econômico e como ele interage com isso. Nós temos os sheiks, nós somos os nômades, dentro de uma terra devastada, eles procuram as riquezas dentro de comércios ambulantes. Show! Porque uma coisa é você descrever, o comércio é feito a partir de especiarias e lá. Sociedade. Sociedade é feita a partir de nômades, lá. A população é lá. A política, lá. Mas quando você cria uma estrutura onde você junta tudo isso, você cria toda essa conexão mental, você cria todo esse gatilho da ambientação, que é o principal ponto importante dentro de um livro de cenário, é você criar gatilhos da ambientação, porque esse é o objetivo de um cenário, ambientar. Esse é o principal motivo. Claro que existem trolhos de outros motivos que você pode ter, mas ambientação é um dos mais importantes quando a gente fala sobre esses quesitos. Beleza? Então, seguindo aqui, a gente vai e começa e continua. Não, porque as cadeias, caravanas e blá. Beleza, então aqui traz tudo isso, então já começa a ter uma ideia. Quando a gente chega aqui na parte de maiores acidentes geográficos, vamos chamar dessa forma, né, features, né, acidentes geográficos de uma maneira geral, o que nós temos? Olha o que é interessante. Nesse caso aqui, nós temos Azihar, Sayadar, Smithra Sprites, The Shadow Sea e The Sword. O que é interessante nessas estruturas aqui principalmente é você entender minimamente o que acontece e o que tem lá. Porque quando a gente fala sobre acidentes geográficos, principalmente, né, ou localidades geográficas, né, os features, o que é o principal? É você entender o principal motivo do genius loci daquilo que você está fazendo. Ou seja, qual é a mensagem e a essência daquilo que você quer trazer para esse ponto específico. Então nós temos aqui o ponto específico de o que é um Azihar, o que é um Sayadar, o que é um Smithra Spires, o que é um Shadow Sea, o que é o Sword. Qual que é a mensagem principal? Qual que é a essência que quer passar? Porque essas localidades têm como objetivo ser a ambientação de uma problemática. Então você entender a essência dessa problemática vai fazer com todo sentido dentro da sua estrutura. Aqui, quando a gente já entra mais nos sites, né, que seriam as principais cidades, City of Shade, passando aqui no mapa, nós temos aqui os Haglandaf. O importante é você entender, então, como é o funcionamento da cidade. E isso que é o legal, porque a gente pode fazer um texto corrido, mas a separação bonitinha dela, de cada um dos pontos, a separação vale totalmente a pena. Existem alguns livros cenários que basicamente trazem, olha, isso aqui é a política, aqui é a economia, esses aqui são os principais figurões que você encontra nessa localidade, e o ambiente funciona assim. Com 2, 3 páginas, você tem, utilizando umas imagens bonitas e tudo mais, porém, quando você dá possibilidades de construção a partir de gatilhos de ambientação, você consegue criar muitas coisas interessantes. Então, simplesmente pegando como ideia essas estruturas simplesmente aqui em Anarok, você consegue entender o que acontece em cada um desses. E isso que é o mais legal de tudo. Principalmente quando a gente traz como objetivo a ambientação de um cenário. Mas se vocês querem que eu faça um vídeo explicando agora, realmente trazendo a informação, aí são outros 500. Vocês podem deixar aqui nos comentários que eu posso ir fazer. Não, Rafa, eu gosto muito de como você está fazendo, da parte de ambientação de cenários, mas eu queria que você aprofundasse mais em cada uma das expectativas. Então a gente pode fazer algo diferenciado nesse quesito. Mas aqui, o objetivo é trazer essa ambientação. E o que é legal é que, mano, a história é regional. Timeline faz tanto sentido numa hora de uma construção, porque você coloca passado, presente, obviamente futuro é um pouco difícil, né? Mas passado e presente
e quais são as consequências disso. Uma coisa é você colocar, aqui aconteceu isso, aqui aconteceu isso, aqui aconteceu isso, aqui aconteceu isso. Mas quando você coloca isso dentro de uma história mostrando as consequências disso, é muito importante. Porque muitas vezes a gente fala que a galera sulista é um pouco mais chata no quesito de amar a própria região? Porque como no sul aconteceu muitas guerras separatistas, muitas revoltas separatistas, principalmente por ter vindo muita gente de fora do Brasil e criou colônias imigrantes muito bem estruturadas na região sul, muitas vezes algumas pessoas puxam esses sentimentos antigos desses, porque talvez o vô viveu, outros viveu o final disso, outros têm uma tradição familiar muito forte, que com isso modificou a sua forma de pensar e agir. Mas a pessoa não se mostra tão patriota em assunto ABCD, mas quando fala do Sul, sim. Aqui, por exemplo, na região do estado de São Paulo, a guerra constitucionalista aconteceu agora. Então, umas pessoas mais velhas, os avós, podem ter passado por isso, os pais podem ter passado, o avô pode ter passado. Então está muito mais enraizado nos mais velhos, porque a aproximação do evento é diferente. Hoje, pra gente, pra galera de 20 e pouco, 30 e pouco, a constitucionalista é um feriado. Pra galera mais velha, tem toda uma outra tradição, uma outra coisa, dependendo do núcleo familiar, pode trazer, dependendo se teve uma ligação direta, o MMTC, os 4 estudantes, pode ter dentro dessas famílias uma coisa muito mais pesada, muito mais profunda e triste do que simplesmente um feriado maravilha que a gente não trabalha. Então você criar uma história regional dos acontecimentos e as consequências desses acontecimentos é muito legal. E é muito importante. Principalmente quando você quer construir uma plot envolvente, cativante e com gatilhos. Então, quando o universo te dá essa possibilidade, é ótimo. E se você quer construir o seu cenário, é isso que você tem que fazer. Rafa, então quer dizer que eu tenho que pegar o modelo do Forgotten Realms e copiar e colar para o meu sistema? Não. Aqui é uma forma de você fazer. No livro de Nihilo é feito de uma forma. No livro do Deadlands é feito de outra forma. Nos próximos cenários de RPG que eu for trazendo para cá, a mesma forma. Então o objetivo é você ambientar. E ambientar, você precisa trazer gatilhos. E o que é interessante é que por existir criaturas, ele até já colocou a criatura Made, Shade, Wiz, Chá, já colocou já aqui tudo certinho, o nível, a dificuldade, as informações, e papapá, plots e rumores. Lembra quando a gente falou pra galera que participou das lives ano passado, e agora nós voltamos nas segundas-feiras, então vamos lá conferir as lives nas segundas-feiras? Tinha o quê? Algumas etapas na hora da construção do cenário, que uma das coisas eram as verdades e as mentiras, as plots e rumores, que são ideias que podem acontecer a partir da problemática. Então, até mesmo para que, não sei, eu comecei agora, e a galera pediu Forgotten Realms, eu tô aprendendo, não sei fazer ainda, aqui traz ideias. E o interessante é que essas ideias são o quê? Princípios a partir de uma ambientação já feita anteriormente. Então, pessoal, de uma maneira geral, depois já entra aqui no próximo, né, que é Kultan Península, que também tem essa questão de cult. É legal porque Forgotten Realms é gigantesco. Eu tenho aqui, estou na página 103 e vai embora. E vai embora. Nossa! Tem coisa pra caramba. Tudo isso é geografia. Tudo isso é o quê? Ambientação de cenário. E cada um tem uma coisa diferente. Porém, a estrutura, de uma maneira geral, se mantém. Onde nós temos a parte da tabela, nós temos a sociedade, os principais pontos geográficos, nós temos as principais cidades, plots e rumores, região, e assim, algumas coisas interessantes. No caso aqui, uma criatura ou um NPC interessante que seja válido a partir. E quando às vezes a região é muito grande, talvez até aqui também existe essa separação mais pontual. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu não trouxe necessariamente o cenário,
mas sim o como foi ambientado utilizando a Narok como exemplo dentro de Forgotten Realms. Se você gosta de um sistema de RPG mais voltado para o D&D, obviamente ainda mais bem ambientado dentro desse mundo, eu sugiro demais você ver Forgotten Realms. Tem aí diversos livros, esse aqui, o livro base, é bem legal. Tem diversos outros, então se vocês quiserem que eu traga algo mais focado em Forgotten Realms, discutindo mesmo, trazendo mais a fundo as regiões e explicando ponto a ponto das cidades, das raças, da magia, deixa aqui nos comentários que daí eu posso transformar Forgotten Realms em um conteúdo um pouco mais, vamos dizer assim, presente dentro do canal, como aconteceu em League of Legends, trazendo algo mais focado não apenas em RPG, mas sim algo mais direcionado no universo mais de Forgotten Realms. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!